quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 3. Eu vou ler aqui na versão NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar na sua versão. Esse versículo especificamente eu quero ler na versão NVI, porque ele usa esse termo justamente clamar, o verbo clamar. Jeremias capítulo 33, o versículo 3. Agora nós estamos chique, porque agora as crianças estão a sair. Logo, logo as crianças vão para a sala delas, que aqui começou a ser feita, aleluia. Então tem até isolamento acústico da sala, porque elas ficarem mais à vontade, e nós também, aleluia. Então logo, logo elas vão estar ali, né? Hoje elas já vão sair para algumas coisas, mas acho que não sei se para a semana ou o que é, elas já vão poder estar usando a sala delas e receberem o Evangelho na linguagem delas. Amém? Aleluia. Jeremias capítulo 33, o versículo 3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu vou ler de novo. Deus falando através do profeta Jeremias: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã por Ti, Senhor. Estamos reunidos em Teu nome, porque o que nós mais precisamos é ouvir a Tua voz. Livra-nos, Senhor, de especulações naturais e humanas, mas que nós possamos ouvir o som que vem do céu, a voz do Senhor, que é como voz de muitas águas. A Tua voz e as Tuas palavras que nos alimentam, nos transformam, nos vivificam, nos incendeia. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nós, em nossas vidas, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, através do profeta Jeremias, ele dá uma palavra dizendo assim: Jeremias, depois de Jeremias deu essa palavra para o povo, mas ele diz: clama a mim. O reverb está fantástico, né? Por cada parede mudou a sonoridade da sala, e por trabalhar com isso chama atenção toda hora. Mas Deus fala através do profeta: clama a mim e responder-te. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje tem sido em alguns lugares pregado um evangelho um tanto incompleto e distorcido, porque uma coisa que nós temos que ter atenção, que nós devemos pregar o evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares. Tem pessoas que pegam partes da Bíblia e põem de fora, põem de parte. Gostam de algumas partes, mas com os outros versículos que também estão na Bíblia, não, isso aí, gente. Mas deixa eu te falar, ou você crê no evangelho todo, ou é melhor você rasgar a sua Bíblia e deitar fora. Nós temos que ter a Bíblia toda. E hoje tem se pregado um evangelho que diz assim: você não precisa fazer mais nada, Deus já fez tudo. Realmente o Senhor, ele fez uma obra consumada. O Senhor fez algo, Ele nos salvou, Ele nos libertou em Cristo, sabe? Nós fomos já abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Então quer dizer que agora só eu ficar sentado na minha cadeira e não fazer mais nada? Deus vai fazer tudo? Então peraí, eu que sou servo de Deus, ou é Deus que vai me servir? Então as pessoas têm se criado. Até essa semana eu estava com uma conversa, numa chamada de vídeo com um dos nossos pastores da nossa igreja sede lá em Mauá, e ele estava a falar que ele teve uma reunião com outro pastor que são da mesma idade. Imagina, ele tem seus 60 e tal anos, então os dois tinham mais ou menos essa idade. Tem idade para ser meu pai, quase meu avô. Mais meu pai, é. E ele disse assim que ele, com essa idade, ele vivenciou o melhor momento da igreja cristã, mas hoje tem vivenciado o pior momento da igreja cristã. Por quê? De cristãos rasos, cristãos de espiritualidade rasa, cristãos que vivem um cristianismo com base apenas na religião, um cristianismo que na cabeça dele é tipo assim: eu vou para a igreja para eu ser abençoado, eu vou para a igreja para eu ser alimentado, aleluia, glória a Deus. Mas depois a vida dele, ele vive por si próprio. Ele não vive o verdadeiro evangelho da igreja que está lá em Atos, a igreja de Atos, aquela igreja que vivia em função daquele propósito, que é o propósito eterno de Deus, de
gerarmos muitos filhos para Deus, que nós falamos isso na semana passada. Cristão que tem vivido um evangelho que eu acho que se hoje os membros da igreja de Atos ressuscitassem, olhassem e falassem: é isso que é essa igreja? Que hoje, a igreja de Atos, o testemunho das pessoas, sabe o que era? Olha, Deus tocou no meu coração, eu tinha 2 casas, eu dei uma casa aqui para poder distribuir para os necessitados. Mas não hoje o testemunho é o quê? Olha, Deus me deu 3 casas. Aí eu fico pensando, se o irmão da igreja de Atos ressuscitasse e visse hoje, fala: irmão, porque você tem 3, por que você não compartilha com quem não tem? Então hoje os princípios e valores têm se distorcido. Então temos tido uma igreja com uma mentalidade fora do propósito de Deus, fora do pensamento de Deus. Então hoje tem criado uma estirpe de cristãos que eles só oram para Deus quando a coisa está feia, só clamam a Deus quando a coisa aperta. Do contrário, a semana sem orar, sem buscar a Deus, não. Domingo eu vou ao culto, vou receber uma palavra abençoada, e aleluia, vou ser alimentado, e depois eu vou viver a minha vida. Mas será que é só isso? E a vida cristã, será que se resume apenas isso? Não, o Senhor quer que nós venhamos viver um evangelho completo. Amém? E uma das coisas que faz parte do evangelho, sim, o Senhor, a Bíblia diz que em Cristo, o Senhor, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você crê nisso? Então isso significa que você não pode ser mais abençoado do que você já é. Se Ele já abençoou com todas. Agora, a Bíblia diz que em Cristo, eu quero que você imagine que Cristo é como se fosse um guarda-chuva. Guarda-chuva de Jesus. E debaixo daquele guarda-chuva estão liberadas todas as bênçãos espirituais. Só que se eu não estiver embaixo do guarda-chuva, eu vou desfrutar dessas bênçãos, sim ou não? Estão ali, estão à minha disposição. Todas já foram liberadas. Só que eu preciso entrar debaixo e desfrutar daquilo que já foi liberado. Em Cristo nós já fomos abençoados com tudo, mas nós temos que nos achegar a Ele, nós temos que estar nele, nós temos que clamar a Ele para desfrutarmos daquilo que já nos é direito, que são as bênçãos do Senhor. Você crê nisso? E Jeremias aqui, usado pelo Senhor, Deus fala para Jeremias: clama a mim e eu responderei. Eu quero aqui dentro desse texto poder tirarmos aqui algumas observações, algumas considerações para nós, para que nós venhamos entender o desejo de Deus para nós. Porque deixa eu te falar, nesse dia nós vamos clamar a Deus, clamar com um propósito, clamarmos por pessoas, clamarmos sim por necessidades nossas, clamarmos pela igreja, clamarmos pela nossa cidade, pela nossa nação. Vamos clamar a Deus. Nós precisamos entender como que é o coração de Deus. Tem pessoas que... Uma vez eu ouvi uma história que diz assim, que diz que um discípulo estava com o seu mestre, e o mestre falou assim: mestre, o discípulo falou para o mestre e disse assim: mestre, como que eu faço para ter sabedoria? Diz que o mestre pegou o seu discípulo, levou ao mar, enfiou ele debaixo d'água, deixou ele um bocadinho lá, levantou: o que você quer? Eu quero sabedoria. Levantou mais um bocadinho debaixo d'água, deixou um pouquinho mais. E agora, o que você quer? Eu quero sabedoria. Deixou bem mais agora, ao ponto dele ficar sem ar. Daqui a pouco, quando ele estava quase, ele levantou: o que você quer? Eu quero ar. Então, o dia que você quiser sabedoria igual você quer ar, aí você vai ter. O clamor a Deus não é diferente, porque às vezes a gente fala: não, eu quero Deus, eu quero clamar a Deus, eu quero buscar a Deus, mas às vezes fica mais da boca para fora do que verdadeiramente a atitude. Porque se a pessoa fala: não, eu amo a Deus acima de tudo, pô, mas não consegue orar um momento por dia. Eu amo a Deus mais do que tudo, mas não lê a Bíblia pelo menos um pouquinho por dia. Como é que ama a Deus? Então isso mostra uma superficialidade, uma coisa que... E o que o Senhor está falando para Jeremias é: clama. Ele não disse só pede, ele disse clama. É como se Deus falasse assim: quero ver até onde você vai. Clamando. E eu quero aqui tirar essas considerações para nós, dizendo que, primeiro, Deus, Ele é um Deus que responde. Deus, Ele sempre responde o nosso clamor, sabia disso? Ah, mas já tive vezes que eu orei e eu não ouvi a Deus. Deixa eu te falar, há uma diferença entre ouvir e Ele falar. Porque tem muitas vezes nós clamamos a Deus e Deus está falando uma coisa que nós não queremos ouvir, mas não significa que Ele não falou. Mas eu quero mostrar aqui que Deus, Ele é um Deus que responde. Deus, Ele é um Deus que quando nós agimos, Ele reage.
Quando nós damos um passo, Deus vem e dá dois. Abra sua Bíblia aí, em Mateus no capítulo 7. O próprio Senhor Jesus mostrando como que são os princípios de Deus. Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós precisamos entender o poder que o clamor tem na nossa vida. Porque muitas vezes nós não temos. Não é porque não está disponível. Está disponível. Nós só precisamos clamar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz assim: pedi, Jesus falando lá no Sermão do Monte, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está falando: pede que vai ser dado, bate que vai ser aberto, busca que você encontra. Agora deixa eu te perguntar: se não bater, vai abrir? Se não buscar, vai achar? Se não pedir, vai ter? Olha o poder que tem no clamor ao Senhor. Sabe, nós na célula sempre oramos. Pela graça de Deus, Deus tem atendido as nossas orações. Mesmo aquelas que às vezes Ele responde do jeito que a gente não queria ouvir, Ele responde, né? Porque Deus, Ele sempre pode responder de várias formas. É que às vezes a gente quer ouvir de alguma coisa, de um jeito. Mas o fato é que Deus responde. Todas as vezes que nós o buscamos, todas as vezes que nós pedimos, Ele nos responde. Pode ser que Ele fale não, mas Ele respondeu. Agora abre ali em Tiago no capítulo 4. Sabe que essas passagens mostram o coração de Deus, o princípio de Deus, que nós devemos de fato clamar, pedir, buscar, bater. E deixa eu te falar, é o que nós vamos fazer nesses dias. Nós vamos ali bater na porta de Deus. Não sei se Deus tem uma porta, mas nós vamos clamar ao Senhor. Tiago no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8. Tiago capítulo 4. O versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Vou ler de novo, só essa primeira parte. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Vou ler o contrário. Se não se achegar a Deus, o que acontece? Não se achegará a vós. É o princípio. Deus é um Deus de reação. Aí a pessoa vai na célula, vai no culto. Ela vai na célula, vai no culto. Fica lá o louvor todo pensando: o que será que eu vou almoçar hoje? Rapaz, eu esqueci a roupa dentro da máquina de lavar. E fica ali. Passou o momento todo, as coisas estavam acontecendo à volta, e não aproveitou o momento para se achegar a Deus. Eu te pergunto: Deus se achegou? Não? Aí alguns falam: nossa, o culto foi uma bênção, a presença de Deus. E o outro fala: porque o culto é individual. O seu culto é individual. Uns às vezes no culto são tocados por Deus, incendiados por Deus. Outros, porque o seu culto é individual. Quem se achega, Deus se achega. Quem busca, encontra. Quem pede, é dado. Deus é um Deus de reação. Agora vai ali para Jeremias capítulo 29, o versículo 13. Jeremias 29. Aqui Jeremias ele vai até mais a fundo ainda, porque enquanto Jesus ele falou ali em Mateus 7 e Tiago falou em Tiago 4 sobre buscar, pedir, se achegar, Jeremias vai mais a fundo. É como se ele dissesse assim: ó, você tem que chegar, você tem que pedir e buscar, mas não é de qualquer jeito. Porque não é só pedir: a Deus, estou aqui pedindo, amém. Olha só o que ele diz, Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Olha aí, ó, chegar e Deus já chega. Mas ele diz: quando me buscardes de todo o vosso. Se for 90%, chega lá? Não, todo. Deus está dizendo: você sabe quando é que você vai me encontrar? Quando for de todo. Enquanto você ficar dividindo coração com outra coisa, enquanto você ficar distraído com outras coisas. Uma vez eu fui num seminário que o ministro de louvor estava a ministrar, e antes de ele começar, ele falava uma coisa engraçada. Ele fala assim: diga para o irmão que está do seu lado, a gente se vê no final. Por quê? Irmão, sai, agora é 100% em Deus. Eu vou buscar Deus em 100%. Eu vou voltar todo o meu coração para Ele. Não adianta eu estou aqui, mas estou distraído. Aí vai, aí eu olho no telemóvel.
Aí eu olho, aí eu vou fazendo outras coisas e meu coração fica dividido. Eu te pergunto, buscou a Deus de todo o coração? Sim ou não? Ou eu falo, ou é tudo ou nada. Deus é assim, ou é tudo ou nada. Ou eu chego de todo, ou vai ficar. Eu tenho que falar, não, eu tenho que me concentrar agora. Esquecendo as pessoas aqui que estão à minha volta. Senhor, eu vou te buscar hoje de todo o meu coração. Todo. Senhor, olha, irmão, dá licença aí que eu vou voar em Deus e vou buscar Deus de todo o meu coração, concentrado em Deus, levando a minha mente cativa para Deus, levando o meu coração 100% para Deus, sem eu estar distraído com outras coisas, sem eu estar distraído com o telemóvel, sem eu estar distraído com os filhos. É somente o Senhor, porque quando eu busco de todo o coração, aí eu encontro. Sabe que nesses dias que nós vamos estar de jejum e oração, nós venhamos clamar ao Senhor, não de qualquer jeito, de todo o nosso coração. Amém? Todo o nosso coração. Fala para o irmão que está do seu lado, clame a Deus de todo o teu coração. Em nome de Jesus. A segunda coisa, primeiro que nós falamos que Deus é realmente um Deus que corresponde. Quando nós agimos, Deus reage. A segunda coisa que nós vemos nessa passagem é que Deus, Ele é um Deus que Ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei. Deus, além de corresponder, Ele sempre responde. Eu acho que mesmo quando a gente busca e não é de todo o coração, Deus fica respondendo. Busca de todo o coração, você chega lá. Tem que melhorar. Deus sempre nos responde. Em Jeremias 33, o versículo 3 que nós lemos, ele diz: clama a mim e eu. Deus não disse assim, se acontecer eu respondo. Se você clamar direito eu respondo. Ele está dizendo, clama, eu vou te responder. Ainda que seja, olha, clama direito, eu vou responder. Ainda que seja, olha, busca de todo o coração, eu vou, porque Deus sempre responde o nosso clamor. Deus sempre responde. Agora, pode ser que você peça coisas para Deus. Deus, eu queria uma casa. Deus, me dá uma casa. E Deus pode responder de 3 formas. Sim. Claro, tem que trabalhar, né? Sim. Não. Espera. Você vai ter, mas espera. É uma maravilha quando Deus responde sim, é verdade ou não é? Agora quando Ele responde não, espera então, porque é ansioso. Eu já contei isso uma vez, não sei se eu contei, acho que foi no CME. Uma vez eu fui convidado para tocar com o pessoal que na época era a banda do David Keelan, né? Era a banda dele, o Samuel da bateria, o Edinaldo do teclado. Fui convidado para tocar numa conferência que ia ter em São Paulo com a missionária de Moçambique, Heidi Baker, que é uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Eu falei, meu Deus, a conferência vai ser top, vai ser top. Eu fui convidado para tocar com esses caras. Eu era, imagina, eu era um adolescente, não tinha nem barba direito, né? E ela falou, rapaz, vou tocar com esses caras, vai ser uma bênção. Só que aconteceu, naquele dia que ia ter o evento, ia ter um evento na nossa igreja local. Olha a importância, né, do compromisso. Ia ter um evento na igreja local. E eu, como menino de Deus, fui orar. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu quero muito ir lá, né? Tudo bem se eu ir, eu falto só, é só dessa vez, Deus. Esse é um evento único. Rapaz, eu me lembro até hoje aonde eu estava, ajoelhado no chão, orando diante de Deus. E Deus falando comigo, não é para você ir. Olha, eu vou te falar, eu chorei, porque eu queria ir. Imagina a minha cara ligando pro pessoal lá da banda, olha, não vai dar não, porque Deus falou não para mim. Porque Ele falou, você tem um compromisso com a sua igreja local, você está aqui edificando uma obra local, você tem compromisso com eles. Se não tivesse, tudo bem, mas você tem, então você tem que estar lá. Mas deixa eu te falar, Deus sempre responde. A questão é que nem sempre é do jeito que a gente quer. E quando não quer, a gente fica tentando contornar, tentando procurar. Não, Deus, peraí, não, mas a gente pode tentar dar um jeito. Não tem jeito. Deus responde sim ou não, ou espera. E quando espera, espera. Já dizem as frases, isso não está na Bíblia, né? Mas falam que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está ocupado trabalhando. Eu não digo que Ele fica em silêncio. Deus sempre responde, ainda que seja, ó, espera. Eu me lembro quando nós viemos para cá, para iniciar a igreja, sabe, foi debaixo de uma palavra de Deus. Só que teve momentos, e quem está desde o início sabe, que
parecia que as coisas não iam do jeito que a gente queria. E às vezes era 2 passos para frente e 3 para trás. E aí eu ia falar com Deus: Deus! O que Deus falava? Espera, continua fazendo o que você está fazendo. Seja perseverante. Continua construindo. Continua a fazer o que você está a fazer. Tipo assim, não era a resposta que eu queria. Queria que não, agora vai e pum! Não, continua. E eu me lembro uma vez que eu estava a orar e Deus me deu o exemplo do bambu. Sabe que o bambu, antes de crescer para cima, ele antes cresce para baixo. Porque sabe que o bambu é comprido, né? Se ele não tivesse uma boa, ele, qualquer vento. Então, antes de crescer para cima, é preciso crescer para baixo. Deus falando: você está a crescer para baixo. O para baixo ninguém vê. Ele pergunta se era a resposta que eu queria ouvir. Não, Deus quer crescer para cima. Não, vai crescer para baixo, onde ninguém vê. Só que ali você está criando alicerce. Para quê? Para que o dia que você crescer para cima, ainda que venha tempestades e vento, você não cai não. Por quê? Porque você teve o tempo que você cresceu para baixo. Deixa eu te falar, às vezes a gente vai clamar a Deus e Deus vai nos dar a resposta que não é exatamente aquilo que a gente queria ouvir, mas é exatamente aquilo que a gente precisa. Às vezes Deus fala não para nós. E nós vamos clamar nesses dias. Às vezes você tem uma necessidade, às vezes você tem um pedido, você vai clamar diante de Deus. Pode ser que Deus fale: olha, não é o tempo ainda, espera. Pode ser que Deus fale sim. Deus falou sim. Pode ser que Ele fale não. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós vamos clamar ao Senhor. Mas deixa eu te falar, nós somos servos de Deus. Não é Deus que é o nosso servo para fazer aquilo que a gente quer. Ele nos ama como pai. E quem é pai sabe que ama agradar o filho. É verdade ou não é? Sabe, se a gente pudesse, a gente dava tudo aquilo que eles queriam. A gente só não pode fazer isso, senão estraga eles, né? Mas era a nossa vontade de querer agradar, de poder dar e ver o nosso filho feliz. É verdade ou não é? Deus não é diferente. Só que Ele vai nos dar conforme Ele vê que é o melhor para nós. Porque se meu filho hoje, mas não me pedir um carro, eu não vou dar um carro para ele. Porque senão, é só se for de brinquedo, né? Mas se for um carro de verdade, eu não vou. Por quê? Porque ele vai se matar com ele. Ele não tem maturidade e idade ainda para isso. Deus não é diferente conosco. Às vezes nós vamos clamar coisa para Ele e Ele vai falar: espera, você não está maduro ainda o suficiente para isso. Precisa crescer um bocadinho mais. Quanto está a entender? Deus, Ele é um Deus que corresponde. Nós clamamos e Ele responde. Sem nós clamarmos, Ele não responde. Segundo, Ele é um Deus que sempre responde, ainda que seja aquilo que a gente não quer ouvir. E terceira coisa, Deus deseja revelar coisas grandes, inexplicáveis e novas aos seus filhos. Ali no Jeremias 33, o versículo 3, ele diz: clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis. Sabe o que é coisas insondáveis? Coisas que você nem imaginava. Nunca me passou pela cabeça. Sabe, quando nós buscamos ao Senhor e clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá coisas que a gente nem passava pela nossa cabeça. Às vezes é estratégias para você evangelizar uma pessoa, uma ideia no seu trabalho para que o seu trabalho possa crescer. Deus dá coisa e fala: uau! Sabe que muitas vezes, essas coisas que Deus falou comigo, às vezes eram momentos que eu estava sozinho orando em línguas. Ficava lá orando em línguas. Enquanto eu orava, Deus colocava uma coisa no meu coração que eu falava: rapaz, eu nunca pensei nisso. Deus colocando, porque Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis. Outras versões dizem ocultas. Quando nós clamamos, sabe, essa é a vontade de Deus, revelar coisas para nós que a gente nem sabe. Estratégias, caminhos, planos. Um dia, sei lá quantos anos atrás, Deus colocou no nosso coração para estarmos aqui, na verdade. Quando nós viemos para cá a primeira vez em 2007, quando nós pisamos aqui, lá em Lisboa, e começamos a conviver, nós percebemos Deus falando conosco: eu tenho algo com vocês aqui. Amém? Deus sempre nos revela coisas grandes, coisas que estavam ocultas, coisas insondáveis, coisas que nós nem sequer pensamos, quando nós clamamos a Ele. Quantos estão entendendo? Abra sua Bíblia aí em Amós capítulo 7. Amós é ali no meio da Bíblia. São aqueles livros menorzinhos dos profetas menores. Mas olha só que o profeta Amós, usado por Deus, disse ali em Amós capítulo 3, versículo 7.
interessante que ele dá um princípio aqui fantástico do coração de Deus, que ele diz assim, Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz: certamente o nosso Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha só o que o profeta Amós está dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É interessante que Jeremias ele fala justamente isso, que quando nós clamamos a Deus, Ele nos responde e nos anuncia coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E Amós está dizendo: Deus certamente, antes de fazer qualquer coisa na terra, Ele vai revelar aos seus servos, os profetas. Imagina um dia o Pedro está lá clamando, buscando a Deus em oração e jejum, e Deus revela algo para ele: Pedro, eu vou fazer isso aqui através da sua vida, lá na frente. E por quê? Clama e responder-te, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Ah, eu não sei o que Deus tem para minha vida. Olha, é hora de clamar e buscar Deus, porque quando nós clamamos, Ele responde. Ah, eu não sei exatamente qual que é o propósito de Deus para minha vida, ou por que eu estou aqui. É clamar a Deus, invocar a Ele, Ele responde e anuncia. Um dia Deus colocou no nosso coração para virmos para cá. Porque antes de Deus fazer algo na terra, Deus anuncia aos seus profetas, aos seus servos, os profetas, dizendo: eu vou fazer aquilo, vai lá que eu vou fazer. E hoje nós estamos aqui a caminhar, a crescer com um propósito: edificar o reino de Deus, a obra de Deus. Mas que um dia lá atrás Deus deu algo, Deus deu uma palavra de algo que ainda não existia. Quantos estão entendendo? Mas deixa eu te falar, Deus deseja revelar a nós. Pode ser que um dia você esteja no seu quarto em oração, em busca, e Deus comece a te revelar coisas que vai fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus familiares, da sua vizinha. E Deus começa a falar, porque antes de Deus fazer na terra, Ele vai revelar para quem? Para os seus servos, os profetas. E nós somos profetas de Deus. Você é profeta de Deus ali onde você está. Quantos vão entender isso? Amém? Aleluia. Agora, abra aí a sua Bíblia no Salmo 25, onde o salmista fala mais ou menos a mesma coisa que Amós disse. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25. Olha só, olha o desejo do coração de Deus. Eu vou ler aqui na versão da NVI, pode ser que na versão revista e atualizada esteja um bocado diferente, que é o caso até dessa aqui. Essa aqui não? Essa é a versão transformadora. Olha só o que diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você vê que o desejo de Deus é revelar os segredos dele para nós. Fala, Senhor, fala, conta aí quais são os segredos que o Senhor tem para mim. Senhor, revela quais são os segredos que o Senhor tem para nós como igreja, para nós, na nossa nação. Senhor, fala comigo, mostra para mim. Essa é a vontade de Deus. O Senhor revela os seus segredos. Em outras versões diz, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Isso é algo íntimo, isso é algo próximo. Só sabe os segredos do coração de Deus quem é próximo e íntimo, quem está ali junto com Ele, em clamor a Ele, em relacionamento a Ele, e clama. Imagina você estar ali no seu momento a sós com Deus, e Deus falar: Pedro, eu vou te usar muito para alcançar muitas pessoas para mim. A melhor coisa é você ouvir isso do próprio Deus. Aí você começa a chorar igual criança. Oh, Deus. Porque você ouve de Deus. Porque os segredos do Senhor, aquilo que Deus vai fazer lá na frente, Ele revela aos seus servos, os profetas. A intimidade, os segredos do Senhor, Ele revela para aqueles que o temem. Quando buscam, quando o clamam, quando o invocam. Quantos estão entendendo? Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida que você percebe que você precisa clamar a Deus? Será que às vezes é pela sua família? Pelos filhos? Pelo trabalho, para que às vezes deslanche o trabalho? Clamarmos pela igreja. O fato é que Deus é sempre um Deus que responde. E nesses 21 dias nós vamos estar em jejum e oração, em clamor, para ouvirmos a Deus. E
e para vermos o operar de Deus nas nossas vidas, na nossa vida como igreja, naqueles que nós queremos orar e interceder para que eles sejam salvos. Quantos estão entendendo? Amém? Sabe que nesses dias nós possamos clamar ao Senhor, não só falar, mas que nesses dias, sabe, quando você estiver na sua casa, no seu momento de oração, sabe, se ajoelhe, coloca lá a cara no tapete, derrama lágrimas e fala: Deus, eu estou aqui clamando pela tua presença, pela tua palavra, pela tua direção, pela tua salvação na vida dessas pessoas, pela tua transformação na minha cidade, pela tua transformação na minha nação. É um clamor. Quantos estão dispostos a clamar a Deus esses dias? Você está disposto a sair da sua zona de conforto, a deixar de orar? Deus, obrigado, meu Senhor, nos abençoe, Jesus, amém. Sabe, eu sei que Deus não é surdo, nós podemos orar em qualquer volume, mas nós devemos ter um clamor ao Senhor, ainda que não seja com gritos, às vezes vai ser com lágrimas, vai ser com expressões, de falar: Deus, eu estou aqui, eu não aceito estar como eu estou, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero avançar, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser canal de edificação da tua obra, eu quero ser canal de avivamento na minha cidade, na minha nação. Clamar ao Senhor, falar para o Senhor: Senhor, eu estou cansado de evangelizar, as pessoas não se converterem, não aceito mais isso, usa minha vida. Clamarmos ao Senhor. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.